1842 e morri em 1727, há exatos 283 anos. Eu sou conhecido como o pesadelo dos estudantes do ensino médio em física. Meu nome é Isaac Newton. Ao contrário do que muitos possam pensar, eu nunca fui um bom aluno. E dei muitas poucas aulas. Porque nessas aulas ninguém ia, porque as pessoas não conseguiam entender o que eu propunha. Uma das minhas teorias mais conhecidas, que hoje parece até óbvia, mas que na época gerou grande discussão, é a teoria da gravidade, ou como eu chamo, gravitas. A partir desse acontecimento, eu comecei a pensar por que a massa caiu em cima de mim. E isso me levou a questionar por que a Lua continuava na órbita da Terra, por que ela não simplesmente vagava pelo espaço. E assim, depois de muito estudo, eu concluí que a Terra exercia uma força sobre todos os objetos que estão em volta dela. A Lua é um desses objetos. Mas então, por que a Lua não simplesmente grudaria na Terra? Porque ao mesmo tempo que uma força que puxava a Lua, a força da rotação a repelia. E assim, eu também, quanto mais longe os objetos estiverem da Terra, menor será essa força. Com todos esses estudos, eu resolvi um dos grandes dilemas de Aristóteles, que afirmava que a Terra não girava. Porque se ela girasse, todos nós seríamos jogados para fora dela. Outras das minhas descobertas foi como calcular a inclinação de qualquer tangente, de qualquer tipo de tangente. Mas o que é uma tangente de verdade? Para saber mais ou menos o que é uma tangente, a gente precisa explicar o que é um círculo. Um círculo nada mais nada menos que uma forma geométrica de infinitos lados e infinitas retas, portanto. Cada uma dessas retas é uma tangente. Então, como calcular essa inclinação? É muito fácil. Você só pega a altura dessa inclinação, que no caso seria, por exemplo, 5, e dividir pelo comprimento, que no caso poderia ser 10. Se fazendo a conta, descobrimos que a inclinação é meio. Uma das matérias que eu também estudei foi o que nós chamamos hoje de física óptica, que é a física do funcionamento do olho e da luz, e do estudo da luz. Na minha época, havia muito debate sobre como se formavam as cores. E a teoria mais aceita era que as cores eram a mistura de branco com certos tons e quantidades de preto. Mas vamos fazer uma experiência nessa própria explicação em vídeo. Por exemplo, este quadrado aqui, ele é listrado branco e preto. Se nós virmos ele de muito longe, ele não vai aparecer vermelho ou azul, vai aparecer cinza. Pensando nisso, eu fiz uma experiência. Eu passei a luz por um prisma e percebi que a luz branca é decomposta pelo prisma em todas as cores do arco-íris. E com isso eu derrubei o pensamento da minha época de que a cor branca é a cor mais pura de todas. Não, não é isso. A cor branca é a mistura de tudo. Outra experiência que eu fiz para ajudar a comprovar essa teoria, é do disco newtoniano. É um disco comum com todas as cores do arco-íris pintadas sobre ele. E
pegamos esse disco e giramos a alta velocidade. E nessa velocidade vai causar a ilusão de que o disco é branco, comprovando mais uma vez que o branco é a mistura de todas as cores. Nessa matéria também eu fiz várias experiências que não deram exatamente certo e foram algumas frustrações. Por exemplo, muitas delas quase me tiraram a visão e quase me causaram danos sérios. Por exemplo, ao estudar muito o Sol, olhando ele por ele através de um binóculo, eu acabei quase danificando minha visão e quase ficando cego de um olho. E para comprovar a teoria de Descartes de que nós enxergamos a cor porque a cor exerce uma pressão sobre o fundo do nosso olho, eu tentei enfiar um palito no fundo do olho para ver se eu enxergava a cor. Isso quase me tirou a visão e a experiência acabou não dando certo. Uma das minhas descobertas mais importantes, talvez a mais importante, tirando a lei da gravidade, foi as 3 leis sobre força e movimento que tem o meu nome. A primeira lei é muito simples, diz que um corpo, na ausência de forças, um corpo em repouso tende a continuar em repouso, e um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Isso contradiz as teorias da minha época, que acreditavam que para um corpo estar em movimento tem que haver uma força agente sobre ele. Mas se ignorarmos a força de atrito, a resistência do ar e a gravidade da Terra, veremos que se chutarmos uma bola, ela vai continuar até o infinito. Mas se a força não significa movimento, então no que ela interfere? Essas perguntas eu respondi com a minha segunda lei, que diz que a força confere ao objeto uma aceleração. E depois de muito pensar, de muito estudar, eu acabei chegando a essa teoria. A minha terceira e última lei é a conhecida lei de ação e reação. Para toda ação, há uma reação oposta e equivalente. Por exemplo, uma parede. Quando você empurra uma parede e ela não entra em movimento, significa que ela te devolveu toda a força que você empregou sobre ela. E outro exemplo também, o já falado exemplo da Lua e da Terra. Que ao mesmo tempo que a Terra puxa a Lua também puxa a Terra. Cala a boca! Cala a boca! Mano, você atrapalhou a luz.